Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 43.1. Uma aula que já está muito bem posicionada em nossa jornada pelo estudo da propagação da luz. Nesse caso, a propagação da luz de um meio para o outro, ou seja, nós estamos ainda falando na nossa jornada aqui pela refração da luz. Ou seja, aquele fenômeno luminoso, quando você tem a luz, uma onda eletromagnética, se propagando de um meio que tem um índice de refração, um índice de refringência, e ela consegue atravessar uma barreira, atravessar uma camada para outro meio, que tem um outro índice de refração. Quando isso acontece, você lembra o que acontece? Você lembra? O que acontecia? Poderia mudar a trajetória desse raio luminoso e ele ia parecer desviado, o raio foi quebrado, desviado, e a velocidade de propagação da onda também era modificado ao passar de um meio para o outro. Mas hoje, isso que eu estou falando é refração. Hoje, o nosso enfoque, o nosso foco, o cerne da aula, vai girar em torno disso aqui, ó. Formação de imagens em lentes esféricas, ou seja, vamos desenvolver agora o trabalho com a equação das lentes. Assim como fazíamos lá nos espelhos esféricos, onde você via a formação das imagens, e depois eu apresentei para você a equação de Gauss, agora eu vou também te mostrar como que a imagem é formada diante dessas lentes e a equação que nós vamos trabalhar. Em outras palavras, o qualitativo é visualmente você ver a formação da imagem a partir dos raios luminosos, e o quantitativo é você conhecer a equação ou as equações envolvidas para o cálculo e quantificação da relação entre a distância focal da lente, a distância entre o objeto real e a lente, e a distância entre a imagem formada e a lente. Ou seja, é o quali quantitativo. Se prepara e vamos nessa! Manda na tela. Bora lá. Equação das lentes. Se um objeto de tamanho AB, vamos lá, tamanho AB, está situado a uma distância DO, ou seja, distância do objeto à lente, de uma lente, e a sua imagem de tamanho A'B' forma-se a uma distância DI da lente. O aumento produzido pela lente pode ser dada por... Aí nós temos uma relação matemática para isso, Então fica assim, ó. Se eu escrevo aqui, ó, a distância da minha imagem formada pela lente dividido pela distância do meu objeto até a lente, essa divisão, esse quociente, olha só, pode ser dado aqui, ó. No caso, A'B', A linha B' vai ser o quê? A altura da minha imagem. AB vai ser o quê? A altura do meu objeto. Então, essa equação que aparece aí para vocês, o que ela faz? O que ela representa? Ela representa uma relação entre distâncias do objeto à lente e distâncias da imagem formada à lente. Com o quê? Com as alturas. A altura do objeto real, que está ali, e a altura da imagem. Aí você fala, então essa é uma equação ambiciosa, porque ela olha para a altura do objeto, sim, e leva para a equação. Ela olha para a altura da imagem, a linha B', e leva para a equação. Além disso, deve considerar a que distância esse objeto está da lente, que ele chama de DO, e a que distância a imagem formada está da lente, que ele considera de DI. Então é uma relação de razão e proporção, entre distâncias e alturas, Agora, quando a gente fala altura, nem sempre ela vai ser a altura virada para cima, pode ser uma altura de cabeça para baixo, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Nesse caso, eu tenho o meu raio, um dos raios incidentes, chegando na lente paralelo, ao eixo principal. Então, esse raio luminoso vem paralelo ao eixo principal, entra na lente, sofre a primeira refração. Ao sair da lente, sofre a segunda refração e é desviado para o foco 1 da lente. O segundo raio luminoso, incidindo sobre a lente, ele passa pelo foco 2 diretamente
entra na lente sofrendo a primeira refração, sai da lente sofrendo a segunda refração e sai paralelo ao eixo principal. O fato é que você precisa de pelo menos 2 raios desses, raios principais notáveis, para você saber descobrir onde a sua imagem foi formada. Porque eu vou descobrir onde a imagem foi formada na interseção, né? Dependendo do livro de português, intersecção ou interseção dos raios luminosos. Onde eles se encontraram? Ah, eles se encontraram bem aqui, professor. Ó, nesse ponto aqui, ó, foi o ponto de encontro. Então, no ponto de encontro dos raios luminosos é onde você vai colocar ali como sendo o seu ponto de formação da imagem. Como os próprios raios luminosos se encontraram, o que você vai dizer? Que a sua imagem formada é uma imagem real, tá? Porque ela é o encontro dos raios. Ela é de cabeça para baixo, invertida, né? E olha só, se você analisar, ela está menor, né? Ela está menor que o seu objeto, tá? Dá uma olhadinha aqui, ok? Vamos nessa. Continuando. Então aqui, ó, na imagem está bem claro o que é o DO, tá? O que significa o DO? O DO vai significar a distância do seu objeto até a lente. O que significa o DI? Vai ser a distância da sua imagem formada até a lente. O que é o A'B'A? É a altura da sua imagem. O que vai ser o seu AB? Vai ser a altura do seu objeto, tá? Que está sob análise. Da mesma forma, DO, DI e F, que é a distância focal, estão relacionados pela equação. Perceba que essa equação ela é um pouco familiar. Ela é uma equação um pouco familiar. Significa que você já viu algo parecido com isso lá no estudo dos espelhos, né? Quando você ia estudar espelhos, tinha uma equação muito parecida com essa, né? Vem aqui comigo, vamos lá. Tinha uma equação muito parecida com essa daqui, ó. Só que lá era a equação de Gauss para os espelhos. E aqui é uma equação parecida com a de Gauss, só que para as lentes esféricas. Porque lá os espelhos eram esféricos, então ela vai funcionar aqui adaptada. Lá tinha o P e tinha o P'Inha. Aqui nós trocamos as palavrinhas, né? DO, distância do objeto até a lente. DI, distância da imagem formada até a lente. F, distância focal, ou seja, a distância formada entre um dos focos da lente até a lente, tá? Aí você fala assim, professor, diferenças fundamentais. No caso do espelho esférico, se ele for côncavo ou convexo, de qualquer forma, o espelho esférico ele só tinha um foco, tá? Não existe um espelho esférico com mais de um foco. Ele só tinha um foco. Enquanto que a lente esférica ela tem 2 focos, tá? Por isso que sempre nas imagens que vocês vão ver aí, vai aparecer de um lado foco 1 e do outro lado o foco 2. A lente tem 2 focos, um em cada lado, tudo bem? Continuando, olha lá. Essa equação poderá ser aplicada tanto a lentes convergentes quanto em lentes divergentes. E para imagens que sejam reais e para imagens que sejam virtuais, desde que seja obedecida a convenção de sinais. Então, assim como lá na equação de Gauss para os espelhos, aparecia um sinalzinho lá de mais e menos, aqui também vai aparecer as condições para aquela letra, aquele algarismo ali na equação ser positivo ou negativo. Nós vamos ter também uma convenção de sinais para isso, tá bom? Olha lá. A distância DO é sempre positiva, tá? Então, na sua equação, a distância do objeto à lente não vai ter um caso onde ela se torne negativa. No caso da lente, sempre vai ser positiva, ok? Então, não precisamos nos preocupar se na equação ela é mais ou é menos. Ela sempre vai ser mais, positiva. No entanto, DI, que aparece na equação, esse sim vai requerer uma análise. Você vai ter que pensar isso antes de fazer o cálculo, tá? Vai requerer uma análise. Olhando para a nossa equação, vamos interpretar o que significa cada letrinha dessa equação. O DO
né, o DO que aparece, cadê a nossa canetinha? Aqui. O DO que ele aparece aqui, ele sempre vai ser positivo. Ou seja, olhando para a sua equação, o DO sempre vai ser positivo. Ou seja, você não vai precisar se preocupar se ele vai ter um sinal de mais ou de menos. Não, lá na equação, para as lentes, a distância do objeto à lente sempre será positivo. DI, né? Olha só, agora DI requer uma interpretação. DI requer uma interpretação. No caso de DI, uma pausa. No caso de DI, ela vai ser positiva se a imagem for real ou ela vai ser negativa se a imagem for virtual, tá? Aí você fala assim, como assim, professor? Lembra que eu expliquei para vocês, a imagem será real se os raios luminosos que saem do corpo, eles passam pela lente, aí eles vão se encontrar. Então, o encontro desses raios luminosos, nessa intersecção, é que vai formar a sua imagem. Então, ela vai ser real, e nesse caso, o seu DI da equação será positivo. Agora, por outro lado, os raios luminosos passam pela lente e eles não se encontram, mas o prolongamento deles se encontra. Ah, então, professor, os raios de verdade não vão se encontrar, mas o prolongamento deles, atrás deles, é que vão se encontrar. Então, você está formando uma imagem virtual e, nesse caso, o seu DI vai assumir um valor negativo, né? Ele vai assumir um valor negativo lá na sua equação, ok? E F, olha só, F também irá requerer uma interpretação para o tipo de lente que você tem, tá? Então, tanto o DI quanto o F requer uma interpretação da lente que você está trabalhando. Como assim, professor? Não vai ser sempre positivo, não? Não. Olha só, se você está trabalhando com uma lente que é convergente, né? Então, os raios luminosos incidiram sobre ela e vão convergir para um ponto. Então, ela é convergente, tá? Então, se for esse tipo de lente, que ela é convergente, a tua distância focal, lá na equação, vai ser positiva. Agora, se você estiver diante de uma lente divergente, né? Uma lente que, após os raios luminosos passarem sobre ela e elas fazem o espalhamento dos raios, então é uma lente divergente, aí nesse caso, a sua distância focal, lá na equação, ela vai ser uma distância focal negativa. Aí você fala, nossa, mas isso pode ser confuso, professor. Se você não prestar atenção, sim. Tá? Veja que na equação lá, DI pode ser positivo ou negativo e F pode ser positivo e negativo. E a decisão do que você vai usar, se é positivo ou negativo, está na interpretação do tipo de imagem que você tem, se é uma imagem real ou virtual, e está na interpretação do tipo de lente que você está usando, se é uma lente convergente e divergente. Então, essa leitura inicial do problema é que vai te indicar o sinal correto a usar nas equações, tudo bem? Para deixar isso aí mais interativo, né, mais interessante, para que eu faça e te mostre aqui como funciona, e para que você também consiga acessar de um celular, de um tablet, de qualquer periférico que utilize internet, eu vou te mostrar agora um simulador desenvolvido pela Universidade do Colorado, tá? E nesse simulador vai ficar claro o que significa aí a distância da imagem, a distância do objeto, a relação entre a altura entre eles, tudo bem? Manda na tela. Vamos lá. Então agora, pessoal, vou abrir aqui para vocês o simulador, tá? Vamos aqui. Opa! Vamos abrir aqui o simulador rapidinho. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, olha só. Nessa seta aqui, eu tenho representado o meu objeto, correto? Aí os raios vão se propagar em linha reta, vamos colocar assim. Aí. Pronto, aqui. Os raios vão se propagar em linha reta, paralela ao eixo principal, passar pela lente e passar pelo foco. Tá aqui, ó. O outro raio vai passar em linha reta pelo vértice da lente, aí vai passar direto sem nenhum desvio. E o outro ainda vai passar pelo foco, o foco 1, e ele vai sair da lente paralelo ao eixo principal. Perceba que, nesse caso, ele está usando 3 raios principais, tá? Ele está usando 3. Mas ele não precisa utilizar os 3. Na verdade,
normalmente se utiliza 2 raios, tá? Aqui, ó. Na verdade, você utiliza 2 raios e o encontro dos 2 raios vai te indicar a posição da sua imagem e a altura da sua imagem. Então, aqui nesse caso, olha o que acontece. Aqui é o foco. Se eu colocar o objeto no foco, perceba que aqui eu não estou formando nenhuma imagem. Aí você fala, olha, o objeto está no foco, não está formando imagem. Mas se ele está aqui, ó, numa distância que é o dobro, vamos pegar uma reguinha aqui. Pronto, aqui, vamos colocar aqui, no centro da lente, certo? Então vamos lá, aqui. Vamos colocar assim, pronto, 180, certo? Olha só. Ah, professor, então, conforme a distância que você vai colocando, não só a distância da imagem à lente muda, como a altura da imagem também muda, tá? Isso aí é um objeto, aqui ó, isso é um objeto real, formando aqui ó, uma imagem também real, invertida, né? De cabeça para baixo. Mas se eu colocar aqui, presta atenção agora, olha só o que aconteceu. O que significa isso aqui? O que significa isso aí? Vamos lá, vem aqui comigo. O que significa isso aí? Nessa posição que ele está. Vamos lá, traz aqui para mim. O que significa isso aqui? Ó, nesse caso, aqui está um dos focos da lente. O meu objeto está aqui, entre o foco e a lente. E perceba que os raios luminosos que saem do objeto e passam pela lente não se encontram. Eles não se encontram. Mas eles encontram, ó, mas atrás deles tem um prolongamento. Ó, de cada um deles tem um prolongamento. E os prolongamentos se encontram. Aí, então, essa imagem formada foi formada pelo encontro do prolongamento dos raios. Portanto, ela é uma imagem virtual. Então, perceba que ela é uma imagem direita, está na mesma direção e sentido que o objeto. É uma imagem virtual, porque é formada pelo encontro dos prolongamentos, e é uma imagem maior do que o objeto. Você fala, caramba, ela ficou maior, ela ampliou, né, o tamanho do objeto. Ok, pessoal? Então, aqui, nessa situação que eu estou te mostrando, quando eu vou utilizar a equação para as lentes, o que vai acontecer? Essa lente aqui, ela é uma lente convergente ou divergente? Ó, ela é uma lente borda fina, tá? Ela é biconvexa, né? É uma lente borda fina. Então, essa aqui é uma lente convergente, tá? Ela é uma lente convergente. Mas, professor, se ela é uma lente convergente, a minha distância focal fica positiva lá na equação. A minha imagem formada foi uma imagem virtual. Então, indica que se eu for utilizar isso aqui lá no cálculo, a distância da minha imagem até a lente vai ser negativa, porque se trata de uma imagem virtual, entendeu? E a distância do objeto à lente, essa, independente se eu estou trazendo um objeto mais para longe ou mais para perto, essa na equação é sempre tratada como uma distância positiva, tudo bem? Manda na tela. Agora eu vou alterar um detalhe aqui, um único detalhe, e olha como tudo vai mudar. Olha como tudo vai mudar. Agora eu troquei o tipo de lente. Eita, professor, que lente é essa daí? Essa daqui é uma lente divergente. Olha lá, eu coloquei o objeto mais longe e ela está espalhando os raios, né? Eu coloquei o objeto mais próximo, ela continua espalhando os raios. Ou seja, esse tipo de lente, que é a divergente, ela só forma esse tipo de imagem que tu está vendo aqui. Uma imagem virtual, uma imagem direita e menor que o objeto. Perceba que em toda posição que eu colocar, ó, ela só vai formar esse tipo de imagem. Ou seja, a imagem está sendo formada pelo encontro dos prolongamentos. Então, nesse caso aqui, se eu for utilizar a equação das lentes para trabalhar esse exercício, nesse caso aí, o que eu tenho que interpretar? O que eu tenho que olhar antes de fazer qualquer cálculo? Eu vou olhar para a lente. Ela é uma lente de borda espessa, né? Borda grossa. Ela tem a borda espessa ou grossa. Sendo assim, você olha e fala assim, olha, essa é uma lente divergente. É uma lente que espalha os raios luminosos. Ok. Então, a distância focal dela, lá na minha equação, vai ser negativa. Tá? Distância focal da lente divergente, negativa. Aí,
esse objeto que foi formado aqui, no caso a imagem que foi formada pelo prolongamento dos raios. Então eu vou usar um sinal negativo para ela também na equação, certo? Ou seja, para a lente divergente, não importa a posição do meu objeto em relação à lente, a imagem sempre vai ser virtual, então ela vai ter um sinal negativo. Agora, se for a lente convergente, que foi o caso anterior, dependia da posição em que eu colocava o meu objeto, eu poderia ter uma imagem real formada atrás da lente, eu poderia ter nenhuma imagem, inclusive, se estivesse no foco, e eu poderia ter uma imagem virtual se ele estivesse entre o foco e o vértice da lente. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, ok. Desse simulador aqui, eu acredito que nós conseguimos explorar, né, o que nós queríamos aqui, tá? Mas eu recomendo que você acesse essa simulação com calma, tá? No seu celular, no seu tablet, no notebook e faça a simulação você mesmo para que você consiga interagir com esses conceitos e aí fica melhor para você aprender, tá bom? Então vamos agora ao nosso primeiro exercício. Vamos lá, presta atenção. Exercício 1. Suponha que o tamanho de um objeto seja... Opa, cadê a nossa caneta? Calma aí, aqui. Suponha que o tamanho do objeto seja AB, 15 centímetros, e que ele esteja situado a uma distância DO, 30 centímetros, tá? De uma lente. Então vamos lá, a altura do objeto, 15. A distância do objeto à lente, 30 centímetros, ok. Verificando-se que a lente forma uma imagem virtual, ok, do objeto, cujo tamanho é 3 centímetros. Então a lente está formando um objeto menor. Tudo bem? Ok? Aí pergunta-se, letra A, qual é a distância DI? Ou seja, qual é a distância da imagem até a lente? Letra B, qual é a distância focal da lente? E letra C, qual o aumento fornecido pela lente? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos à nossa resolução, né, da letra A. Qual a distância da imagem à lente? Que isso ele não fornece, né, essa informação. E aí nós vamos suprir a informação. A imagem, distância da imagem à lente. Vai ficar assim. Vamos utilizar essa razão e proporção aqui, ó. Como que funciona isso? A altura da imagem dividido pela altura do objeto igual a distância da imagem à lente dividida pela distância do objeto até a lente, tá? Então vamos usar essa razão e proporção aí. Utilizando a razão e proporção, vamos substituir. Lá no texto, ele fala para mim que a altura da imagem é 3. Lá no mesmo texto, no enunciado, ele fala para mim que a altura do objeto real é 15. Ok. Lá no texto, ele fala que a distância do objeto até a lente é 30. E ele não informa, olha só, ele não informa a distância da imagem à lente. Na verdade, é isso que ele pergunta, tá? Então, por isso que aí está representado como uma letra. E o nosso objetivo agora que nós montamos o problema, nós substituímos na expressão, é encontrar o valor de DI. Vamos lá. Então fica assim, ó. Isso vai ser equivalente a dizer que a distância da imagem à lente é 6. Tá, como que chegou nesse 6? É aqui, ó. 3 dividido para 15 igual DI dividido para 30, ok? Aí você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é multiplicar cruzado, meios e extremos. Então você vai ter aí 15 DI igual 3 vezes 30, ok? Aí essa equação aqui, quando eu isolar DI, eu vou ter 3 vezes 30 dividido para 15, tá? Aí eu percebo que 30 dividido para 15 dá 2, né? Dá 2. Então 3, vamos lá, DI, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 o quê? Tá aqui, ó, 6 centímetros, tá bom? Então substituiu os valores, desenvolveu a expressão, isolou o DI, obtém aí a resposta 6 centímetros. Então vamos à nossa letra B. Qual a distância focal da lente?
E aí agora nós vamos usar a equação da lente, que é aí 1 sobre F igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Com aquele cuidado, né, de ver o sinal, qual o sinal que tu vai utilizar, positivo, negativo, de fazer a interpretação, ok? Então vamos lá. Vai ficar assim, 1 sobre F, tá? Igual aí 1 sobre 30, que 30 é a distância do objeto até a lente. E aqui mais 1 sobre menos 6. Aí você fala assim, por que menos 6? Por que menos 6? E a resposta, vamos aqui no enunciado. Vamos aqui no enunciado, olha só. Aqui, ó. Ele fala para mim que a imagem formada é virtual. Então, meu DI, quando eu vou utilizar a equação da lente, meu DI vai ser menor que zero, ou seja, negativo, tá? Porque ele falou que a imagem formada é virtual. Então, se ele já me falou que a imagem formada é virtual, quando eu sei que a distância DI é 6 centímetros, aqui na equação das lentes eu vou usar o valor negativo, no caso, menos 6, ok? Então fica assim, ó. Você vai ter aí 1 sobre 30 menos 1 sobre 6. Vamos fazer aqui para vocês. 1 sobre 30 menos 1 sobre 6, ok? Aí digamos que eu resolva multiplicar a segunda fração por 5, tá? Digamos que eu resolva multiplicar a segunda fração por 5. Em cima e embaixo dela, numerador e denominador. Então vai ficar 1 sobre 30 menos, aí vamos lá, 5 vezes 1, 5. Sobre 6 vezes 5, 30. Ah, professor, então vai ficar assim, 1 sobre 30 menos 5 sobre 30. Aí você faz o numerador. 1 menos 5 dá quanto? Dá menos 4. E aí o denominador é igual, então tu repete. Então vai ficar menos 4 sobre 30, tá? É a resposta que está aqui, ó. Então, 1 sobre a distância focal é menos 4 sobre 30, tudo bem? Essa etapa que eu fiz aqui é apenas te explicando o passo intermediário que foi feito para levar dessa expressão aqui até essa daqui, tudo bem? É um passo intermediário, certo? Vamos seguir. Continuando, então tá aqui. E agora, como ele quer saber a distância focal, você vai inverter a fração e então vai ficar distância focal sobre 1 é igual a menos 30 sobre 4. E aí você vai ter a resposta menos 7,5 centímetros. Essa resposta, menos 7,5 centímetros, vai dar uma dica para você, né? Vai dar uma dica. Qual dica? No enunciado da questão, vamos lá, vem aqui comigo. Lá no enunciado da questão, vamos voltar na questão. Bem aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui no enunciado da questão, perceba que em nenhum momento ele menciona se a lente é do tipo convergente ou divergente. Ele não menciona isso. O máximo de dica que ele deu foi falar que a imagem é virtual. Então, tu vai ter que usar o valor negativo para o DI. Mas ele não menciona aqui no texto se a lente é convergente ou divergente. E agora? Não, calma. Por isso que lá na equação das lentes, você usou apenas F. Você utilizou apenas F sem saber se ele é positivo ou negativo. Isso nós descobrimos no final. Aqui, ó. A resposta final te deu uma distância focal negativa. Menos 7,5 centímetros. Essa é a distância focal. Distância focal negativa indica o que para você? Eu já expliquei isso. Indica que você está diante aqui de uma lente divergente. Aí você fala, olha, então, nós só descobrimos isso no final. Tá aqui, ó. Qual a distância focal? Menos 7,5. Então, como a distância focal foi negativa, é uma lente divergente. Se você fizer uma questão parecida com essa e a distância focal deu positiva, então seria uma lente convergente, tá bom? Vamos nessa. Continuando. E aí, olha o que ele pergunta agora. Qual o aumento fornecido pela lente? Em outras palavras, essa lente aumentou alguma coisa? Será que aumentou? Será que diminuiu? E é até uma boa pergunta. Toda lente aumenta? Pensa aí. Bora lá. Então, para saber se aumentou ou diminuiu, tá fácil. Eu vou pegar aqui, ó, a minha distância a minha distância da imagem até a lente, a distância
aqui, ó, do objeto até a lente, e aí você vai obter 3 sobre 15, né? Aí você fala assim, olha, professor, 3 centímetros de altura a imagem, 15 centímetros de altura o objeto, né? Então aqui, ó, a altura da imagem e a altura do objeto. Então a altura da imagem 3, a altura do objeto 15. Se eu dividir 3 para 15, eu vou obter 0,2, né? Então 3 sobre 15 igual 3 sobre 3 vezes 5. Divide 3 por 3. Aí você vai ter 1/5. 1/5 equivale a 0,2. Aí você fala assim, que aumento foi esse? Que se eu pegar a altura da imagem e dividir pela altura do objeto vai dar 0,2. Que aumento foi esse? Na verdade, não é bem um aumento, né? Na verdade, a imagem ficou menor, tá? Então, olha só. 0,2 significa que o tamanho da imagem é igual a 1/5 do tamanho do objeto. Ou seja, o objeto é 5 vezes maior do que a sua imagem. Em outras palavras, a lente não aumentou o objeto, a lente diminuiu a imagem, né? Em 5 vezes, aí reduziu a 1/5 a altura do objeto. Tudo bem, pessoal? Então, ok, vamos à nossa próxima questão. Exercício 2. Um objeto tem altura 20 centímetros e está localizado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de 4 centímetros. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são respectivamente. Então vamos lá. A distância da imagem à lente. Aí vamos utilizar essa relação de razão e proporção entre altura e distância. Então vai ficar assim. A altura da imagem, 4, né? No caso vai ser o quê? 4 centímetros, tá? A altura da imagem, 4 centímetros. A altura do objeto, 20 centímetros. Então vou pegar 4 e dividir para 20, né? Qual a altura da imagem? 4. Qual a altura do objeto? 20. 4 dividido para 20. Igual. Distância da imagem à lente, não sei. Aí tu coloca DI. Distância do objeto à lente, 30. Ok. Então agora você vai multiplicar, né, os meios e extremos aí e vai chegar na resposta, né? Aí você fala assim, professor, que resposta seria essa? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 4 sobre 20 igual DI sobre 30, né? Então você vai ter 20 DI igual 4 vezes 30. Isso vai te dar DI igual 4 vezes 30 sobre 20, né? Aí você vai simplificar aqui, ó, corta um zero com esse zero, e 4 dividido para 2 vai dar 2, 4 dividido para 2 vai dar 2, e 2 vezes 3 vai dar 6. Então a distância da imagem à lente é de 6 centímetros, ok? Então respondemos a letra A. Letra B. Qual é a distância focal da lente? Aí nós vamos substituir, né? Olha só, então vai ficar 1 sobre F, a distância focal, mais 1 sobre 30, a distância do objeto à lente, mais 1 sobre menos 6. Obtendo assim 1 sobre F menos 4 sobre 30, né? Ou seja, a distância focal vai ser menos 7,5 centímetros. Ou seja, uma distância focal negativa, porque é uma lente do tipo divergente, tá? Então, olha só, F será positiva quando a lente for convergente. F será negativa quando a lente for divergente. E nesse caso, nós encontramos um F menor que zero, então ele é divergente, né? Então aqui, pessoal, a nossa resposta é a letra B, que ele vai te dar aqui, ó, que ele está pedindo 6 centímetros, né? Menos 7,5 e classificação da lente, uma lente divergente, tudo bem? Continuando. Exercício 3. Um objeto real está situado a 10 centímetros de uma lente delgada divergente. Então vamos colocar aqui. A distância do objeto da lente, 10 centímetros.
A lente é do tipo divergente, tá? E tem 10 centímetros de foco, ok. A imagem desse objeto conjugada por essa lente é... Aí, o que você tem que pegar de relevante já no enunciado? O que você tem que entender de relevante? Bora lá. Olha, a distância do objeto à lente, 10 centímetros, tá bom. A lente é divergente, então tu já sabe que a distância focal é negativa, né? Ele deu aqui, ó, distância focal 10 centímetros. Mas quando ele fala que a lente é divergente, a distância focal é negativa. E agora ele quer que você classifique a imagem desse objeto, né? Ou seja, vamos fazer uma classificação da imagem. Vamos nessa. Manda na tela, aí. Continuando, pessoal. Então fica assim, ó. Vamos lá. A distância DI, né, da imagem será positiva se a imagem for real e será negativa se ela for virtual. A distância focal será positiva quando for uma lente convergente e será negativa quando for uma lente divergente. E aí nós vamos utilizar a equação da lente, tá? A equação da lente para a distância focal, perceba que aqui já entrou o sinal de menos, né? Aí por que entrou o sinal de menos? Porque nós estamos falando de uma lente divergente. Então ficou 1, né, sobre menos 10. 1, se eu escrever assim, 1 sobre menos 10, matematicamente é igual, aqui tem mais e aqui embaixo tem menos, matematicamente é igual a escrever a fração menos 1 sobre 10. Tá bom? Então, são equivalentes. Continuando. Então, ficou assim, ó. 1 sobre F, então menos 1 sobre 10. 1 sobre DO, a distância do objeto à lente, 10. E aqui, menos 1 sobre DI. Ou seja, a distância do objeto até a lente já entrou com o sinal de menos, sabendo aqui que vai ser uma imagem virtual. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 10... Esse 1 sobre 10 do lado direito da equação, ele vai para o outro lado da equação, então ele troca o sinal, então ficou menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10, igual a menos 1 sobre DI. Eu vou somar os dois, né? Eu vou somar esses dois aqui, ó. Eu percebo que toda a equação está negativa, ó, menos, menos e menos. Toda a equação pode ser multiplicada por menos 1, então vai deixar toda a equação positiva. Vou somar as duas frações, repete o denominador e soma os numeradores. Então fica 1 mais 1. Você vai ter aí 2 sobre 10, ok? E repete o denominador. 2 sobre 10 é igual a 1 sobre DI. Então a sua distância da imagem à lente, invertendo aqui as duas frações, vai ser 10 dividido para 2, que vai te dar uma distância de 5 centímetros, tá? Então a imagem está ali a 5 centímetros da lente. Aí você fala assim, mas é uma lente divergente, correto? Professor, por que não ficou menos 5, professor? É porque o menos nós já levamos para a equação. Bem aqui, ó. Deixa eu limpar, vamos despoluir aqui. Ó, o menos, ele já foi carregado aqui para a equação, já sabendo que ela é uma imagem virtual. Por isso que aqui no resultado, no valor, deu assim, positiva, tá? Mas se eu não carregasse esse menos aqui, ele iria aparecer aqui, e não tem problema, tá? Continuando. Então, a imagem ela vai ser do tipo virtual e localizada a 5 centímetros da lente, tá? Nossa resposta, então, aqui vai ser a letra A. Continuando. Exercício 4. Uma lente é utilizada para projetar em uma parede a imagem de um slide ampliado 4 vezes em relação ao tamanho original do slide. A distância entre a lente e a parede é de 2 metros, tá? Então a distância entre a lente e a parede é 2 metros. Qual é o tipo de lente utilizado e a sua distância focal? Então olha que interessante, você está usando um slide projetando numa parede. Você tem um aumento aí de 4 vezes. Aí ele informa para você assim, olha, da lente do equipamento de slide até a parede, distância de 2 metros. Então, que lente que tu vai usar e qual é a distância focal dessa lente? Então vamos lá.
Pelo fato de ser uma imagem real, pois está sendo projetada, se trata-se de uma lente convergente, né? Ou seja, uma lente cujos raios vão se encontrar, né? Os raios de verdade irão se encontrar. Então é uma lente convergente. Ah, professor, e não poderia ser divergente? Acontece que a lente divergente sempre forma imagens virtuais, tá? Aí não se encaixa aqui. Continuando. Então, qual é a distância focal da lente? Aí nós vamos utilizar a equação das lentes. Vai ficar assim: 1 sobre f, 1 sobre a distância focal, igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Então, vamos lá. O meu aumento linear transversal vai ser a distância DI, da imagem à lente, a distância do objeto à lente, ou seja, A é igual a DI sobre DO. Ok? Então, eu não sei a princípio DO, a distância do objeto à lente, mas nós conseguimos descobrir DO com essa informação que foi dada em texto. O aumento linear foi de quanto? 4. Ok. A distância da imagem formada até a lente, 2 metros. E aqui nós escrevemos em centímetro, tá? Então tá 200 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. Então, DO, a distância do objeto até a lente. Isso nós não sabemos. Mas agora, né, aqui embaixo de 4 tem 1. Multiplicando os meios extremos, você vai saber que DO é 50 centímetros. Ou seja, você vai ter aqui 4 sobre 1 igual a 200 sobre DO. Multiplica, né, meios extremos. 4DO é igual a 200. Então, DO vai ser 200 dividido para 4. O que vai te dar um resultado aqui do DO 50 centímetros. Então, distância do objeto à lente, 50 centímetros, ou meio metro. A distância da imagem até a lente, 200 centímetros, ou 2 metros, tá bom? Ok. Então, agora que nós sabemos qual é a distância do objeto, né, até a lente, que é DO, vamos prosseguir aqui no cálculo da equação da lente, porque o objetivo aqui ainda é descobrir a distância focal, né, que nós não sabemos. Então fica assim, 1 sobre f igual a 1 sobre 50, acabamos de descobrir, 1 sobre 50, mais 1 sobre 200, tá? Aí você fala assim, professor, mas eu sou obrigado a trabalhar com 50 e 200? Não, não é obrigado. Digamos que tu quer trabalhar em metros. Tem algum problema? Nenhum problema, tá? O aluno quer trabalhar tudo aqui em metros. Tá tudo certo. Se ele quer trabalhar em metros, aqui seria meio metro, 0,5, e aqui seria 2, tá? Eu poderia fazer a mesma equação assim, ó, 1 sobre f igual a 1 sobre 0,5 mais 1 sobre 2. E chegaria na mesma resposta. Porém, se eu fizesse assim, eu teria a resposta da distância focal em metros. E fazendo assim, eu tenho a resposta da distância focal em centímetros, tá? Eu tenho que ter plena consciência da unidade que eu vou estar trabalhando. Então vamos lá, continuando. Eu tenho aqui a soma de duas frações cujos denominadores não são iguais. Então vamos ter que fazer um trabalho de mínimo múltiplo comum, MMC. Fez o MMC, então você vai ter que 1 sobre 50 mais 1 sobre 200. Se eu multiplicar a primeira fração por 4, essa fração por 4, então eu vou ter 4 sobre 200 mais 1 sobre 200. Olha, então o denominador ficou igual. Então 200 embaixo e na parte de cima 4 mais 1, tá bom? Que é o que nós temos aqui, ó. Continuando. Então 4 mais 1, 5, 5 sobre 200. Invertendo as duas frações, nós vamos ter que a distância focal, F, vai ser igual a 200 dividido para 5, o que vai nos dar uma distância focal de 40 centímetros, tá? Então essa lente do projetor, ela tem uma distância focal de 40 centímetros. Caso você estivesse trabalhando em metros, a resposta também poderia estar assim, 0,4 metros, tá bom? Ok? Próxima questão, exercício 5. Suponha que a distância focal da lente seja 4 centímetros e que o objeto AB esteja situado a uma distância de
12 centímetros. Ok. Usando a equação das lentes, determine a distância DI da imagem da lente. Então vamos lá. Olha só. Vamos usar a equação da lente e substituir 1 sobre 4, que é a distância focal, mais 1 sobre 12, que é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre DI. E DI, nós não conhecemos DI, é a distância da imagem à lente. Resolvendo, né, você vai ter aqui 1 sobre 4 menos 1 sobre 12. Vai para o outro lado da equação, troca o sinal. Então, 4 e 12, você vai fazer o MMC, ou seja, multiplica, você tem aqui 1/4, correto? Multiplica essa fração por 3, então você vai ter 3 sobre 12 menos 1 sobre 12. Denominador é igual, então 12 repete, 3 menos 1, 2 sobre 12, tá bom? Então, 1 sobre DI igual 2 sobre 12. Invertendo as frações, o teu DI vai ser 12 dividido por 2, distância da imagem à lente, 6 centímetros. E qual que é o aumento fornecido? Aí eu vou pegar aqui, ó, 6, né? A distância da imagem à lente, dividir pela distância do objeto à lente, que é 12. Então, nesse caso, o aumento foi de 0,5. O aumento linear transversal, 0,5. Qual o significado dessa resposta? Dizer que o aumento é 0,5 indica que o tamanho da imagem é igual à metade do tamanho do objeto. Ou seja, quando a gente usa a palavra aumento para a lente, temos que ter a plena consciência que nem sempre a lente vai te dar uma imagem maior. Tá bom? Tenha certeza disso. Então, às vezes, vai ter condições em que a lente vai te dar uma imagem de fato maior, e aí quando você fala assim, o aumento vai ser de quanto? Aí tu divide lá o teu DI pelo DO e vai dar um número maior do que 1. Então, realmente aumentou a imagem. Pode acontecer do seu aumento linear ser igual a 1, quer dizer que a sua imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. E pode acontecer que o DI é menor do que 1, como é o caso aqui. Aí indica que a tua imagem é menor que o objeto. Mas para todos os casos, em todo o livro de física, em avaliações, a expressão utilizada ainda é aumento. Ele vai perguntar qual foi o aumento linear transversal, independente de ter sido de fato aumentado ou reduzido. Tudo bem? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.